Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Content Hub e hoje a gente vai estar falando um pouquinho de DevOps para vocês. Aqui a gente tem um site, que a gente tem um domínio Ion Pro Services, onde a gente hospeda algumas integrações do que a gente já fez para alguns clientes. Não necessariamente vai ter esse visual ou exatamente essas funções, mas é para mostrar um pouco para vocês do que a gente consegue personalizar de acordo com o seu negócio. Então, por exemplo, eu vou passar por algumas aqui. A gente começa pelo IPAN versus Orion, onde o IPAN consegue fazer o discovery da rede, entender os IPs que estão em uso e depois correlacionar com outros módulos do sistema Orion, por exemplo, o NPM ou o SAN, e aí identificar se esses IPs que estão na tabela ARP do seu switch core ou o IPAN identificou através do ping, SNMP, entre outros protocolos, para saber se eles estão no monitoramento também, ou alarmar para justamente estar adicionando. E aí, navegando um pouco pela tela, a gente consegue ter alguns exemplos aqui de, por exemplo, os VLANs de impressoras, de telefone IP, de servidores, switches, e a gente consegue ter uma ideia de quantos IPs foram identificados e até mesmo quais IPs foram identificados que, por exemplo, foram constatados durante o Discovery e não estão no monitoramento. Passando adiante aqui, a gente tem a parte de mapas, onde a gente consegue criar mapas para deixar, por exemplo, em telas de NOC, em tela cheia, a gente consegue navegar, fazer o drill down, selecionar se a gente quer ver somente os criticals, os warnings, ou todos os status, inclusive os unmanaged e up, e também extrair as informações para a gente ter uma ideia aí de como está o ambiente ao decorrer do que você manipula o mapa. Seguindo adiante, a gente tem a parte de alertas, onde a gente consegue dois tipos de automação aqui. Tanto receber alertas, deixa eu só carregar a página aqui, entrando de novo. Maravilha, a gente tem dois tipos de alertas, seja informado em 24 horas, então você pode receber alertas, seja em Telegram, WhatsApp, SMS, Slack, Teams, Skype, entre outras soluções de mercado. A gente consegue integrar para que as ferramentas de monitoramento através de API possa fazer o disparo das mensagens para grupos ou conversas individuais, ou até mesmo via SMS, para que seja acionado imediatamente. Para algumas empresas a gente chegou até a fazer de ligação também, dependendo do horário, faz uma ligação para garantir que a pessoa ali vai analisar a mensagem, o problema, do que está ocorrendo com o sistema de monitoramento. E a gente também tem a parte de autoatendimento, que também dá para interagir 24 horas com o sistema. Ou seja, por exemplo, através do Telegram você pode mandar algumas mensagens em que ele recebendo essa mensagem, esse código, ele vai executar uma ação, seja no seu Active Directory, seja na sua agenda telefônica da empresa para uma consulta, seja no seu sistema de monitoramento. Então isso aqui também facilita, por exemplo, quero saber quais links estão down nesse momento na empresa, e às vezes eu estou fora dela. Então você consegue enviar comandos em que o bot ali vai fazer a análise e devolver essa mensagem. E dependendo do sistema, a gente também consegue autenticar os telefones corporativos ou até mesmo colocar credenciais de acesso justamente para isso não ficar aberto para qualquer pessoa fazer essa consulta. Seguindo adiante, a gente também tem aqui um módulo para no breaks. Então aqui são apenas alguns dashboards em que mostra o total de no breaks monitorados, quantos estão ups, quantos estão morning, quantos estão down. E aí a gente consegue ter uma ideia aí da carga da bateria, autonomia, se o carregador está funcionando, que é um dos itens que às vezes para de carregar e também não alarma, Então, dependendo do monitoramento que existir para os seus no breaks, a gente consegue colocar isso em dashboards também, ideal para o pessoal de data center que acaba acompanhando isso em tela também. Além disso, a gente tem a parte de reserva de IP. A reserva de IP é justamente para que você possa fazer um autoatendimento da reserva de IP. Vamos acessar aqui. Aqui a reserva de IP, você pode utilizar o IPAN, por exemplo, para cadastrar os IPs, para ter a gerência dos IPs, só que ao invés de você dar ao seu usuário o acesso à plataforma do Orion, do IPAN, você entrega aqui apenas o autoatendimento, a tela com os campos em que a pessoa vai poder ter acesso. No caso aqui é ideal para analistas, por exemplo, de redes ou de servidores que reservam IPs com uma certa constância. Então, por exemplo, você pode cadastrar as unidades que pode permitir a reserva de IP,
Você pode cadastrar as VLANs que você permite que reservem IP. Então, por exemplo, eu quero para impressoras, onde o suporte de campo vai acessar, vai verificar a VLAN, vai verificar quantos IPs estão em uso, livres, vai digitar o nome aqui. Então, por exemplo, eu quero impressora 123 e aqui escrever teste, uma breve descrição. Com isso, a pessoa que está fazendo a reserva vai ficar cadastrada, porque ela está autenticada num Active Directory ou um Tacax ou algum outro sistema de autenticação. A gente vai capturar essas informações de quem está autenticado e também levar isso para o IPAN. Então, por exemplo, ao clicar em reservar, automaticamente ela pode receber um e-mail, a gente pode mandar para um gestor aprovar, um gestor da área, ou abrir um ticket fechado para a equipe de redes, já com as informações de quem reservou e para qual finalidade, qual VLAN e tudo mais. Além disso, a gente também tem aqui a parte de tempo de resposta, que a gente pode coletar estatísticas de determinados websites, por exemplo, ou determinados equipamentos, e colocar o tempo de respostas em gráficos, para a gente poder acompanhar, para saber como está o tempo de resposta em diferentes localidades. E aí, por exemplo, também tem a parte de video wall, que é muito utilizado nas empresas. A gente pode acompanhar aqui, em tela cheia também, né, e criar os cards conforme o que a empresa demandar, né, ter a necessidade de apresentar em tela. E aí, por exemplo, aqui a gente tem tickets, incidentes editados, incidentes sem edição. A gente pode mover esses cards, remanejá-los, né, diminuir aqui para escondê-los. Enfim, e tudo isso é possível graças à tecnologia aqui de programação, né? A gente colocou de tickets para ter uma ideia, mas também é possível com a parte de monitoramento, né? Para ter uma ideia aí de quantos servidores estão down, links down, BGP, até para quem gosta aí de um dashboard gerencial para bater o olho, saber mais ou menos em questão de quantidade. Lógico que esses números também são fictícios só para mostrar a possibilidade do que dá para ser feito, né? Com a programação. Mas todas as informações coletando tanto de uma ferramenta de HSM quanto de uma ferramenta de monitoramento, né? Parte de devices críticos também. Então, caso vocês tenham devices críticos que vocês queiram ficar acompanhando, né, em tela, o device é muito crítico, vamos acompanhar em tela, vamos saber como está a CPU, memória, uso de CPU e memória aqui também, ou até mesmo volume, né, a parte de disco, se o serviço que é crítico, se ele está up, se ele está down, tudo isso em tela também para facilitar, principalmente quem trabalha com NOC aí, precisa, além de ter os alertas em tela, ter alertas na ITSM, ter alertas no celular, também é bom ter o visual ali no NOC View, né? Além disso, a gente também tem uma parte de gerência de login, né? Tanto para empresas que necessitam colocar a troca de senha, às vezes empresas terceiras querem acessar de fora para dentro, e aí assim que você define a senha, precisa fazer a primeira substituição. Então a gente consegue criar um middleware, né, um intermediador entre o Active Directory e a página que vai ficar exposta com segurança, justamente para quando vier essa requisição, a gente conseguir criptografar e passar isso para o Active Directory, né, fazer a troca. Ou até mesmo a parte de desbloqueio de senha. Em vez do seu analista, do seu usuário, entrar em contato com o Service Desk, ocupar uma ligação, ocupar um analista para fazer um desbloqueio, caso esteja no escritório ou próximo de alguém que tenha acesso ao sistema, ele mesmo pode solicitar para o amigo do lado, né, para a pessoa que trabalha com ele. Aí a pessoa basta colocar o login de quem ela quer desbloquear e mais o usuário e senha de rede dela, para confirmar que ela está requisitando para essa outra pessoa, né. Então isso aqui ajuda bastante também, agiliza no dia a dia e evita a mão de obra ali de ter que ligar para um Service Desk e aguardar um atendimento apenas para fazer um desbloqueio de senha. Além disso, a gente também tem a parte de falhas de backups, onde o sistema que gerencia falhas de backup, que pode ser o SolarWinds NCM, por exemplo, a gente cria uma tabela aqui mostrando que tipo de erro que ocorreu, coloca filtros, dá para ordenar esses dados também, dá para filtrar por unidade, por tipo, por fabricante, que vai facilitar identificar quando foi realizado o último backup, quanto tempo está sem backup cada equipamento, e aí, para tomada de decisão, acaba se tornando bem mais fácil. E a gente também tem a parte de alteração de VLAN, né? Para quem gosta aí de algumas automatizações, envios de comandos via SSH ou Telnet, né? A gente consegue, por exemplo, selecionar a matriz, a filial, né? A unidade que vai receber esse comando, o tipo de device que está apto a receber para também não mandar para qualquer um, né? Somente switches de borda ali, por exemplo, departamentais.
E aí a interface, por exemplo, eu tenho uma interface FAST01, que é uma VLAN atual de impressora e eu quero alterar para uma VLAN de desktop, né? E aí a gente pode fazer essa alteração, automaticamente ele se conecta com o device, aí precisa estar a lógica da programação, porque cada device tem um comando a ser enviado, né? E aí a gente consegue registrar isso em log também. E aí, por exemplo, o pessoal de suporte de campo, né, o field suporte vai lá e faz a própria alteração, sem precisar requisitar um analista de redes, que às vezes pode não estar disponível para ele, né? Então aqui são algumas automatizações do que a gente consegue entregar em algumas empresas aí que já fizeram conosco, fora outras que não estão aqui no nosso site ainda, mas o que vocês precisarem, entrem em contato conosco, converse com os nossos analistas, representantes, account manager, que com certeza eles vão tentar entender a sua necessidade e aí a gente vai conseguir aí desenhar, fazer um projeto em conjunto e implementar para vocês aí, tá bom? Obrigado.